Através dos filmes de Bruce Lee e o seriado Kung Fu, onde se falava muito sobre o tempo Shaolin. Então me chamou muita atenção a filosofia e a própria prática da arte marcial chinesa, que era bastante desconhecida ainda aqui no Brasil. Eu conheci o Kung Fu através de filme, né? Todo mundo conhece o Kung Fu através de filme. Um certo dia, passando na rua, encontrei uma reportagem, o pessoal falando na rádio sobre o Kung Fu. Eu falei, eu vou lá ver como é que é isso. E aí eu vi o pessoal treinando, e aí eu fiquei encantado, fiquei apaixonado pelo Kung Fu. Foi dessa forma que eu vim a conhecer essa excelente arte marcial. A sensação de ensinar esta arte, primeiro que é uma sensação de responsabilidade, porque nessa arte marcial ela está incultada muitos valores, entendeu? É uma arte muito antiga, vem de um país que tem mais de 5.000 anos, entendeu? De prática do Kung Fu, e é de grande importância passar isso para os jovens, entendeu? E fazer com que eles valorizem mais esses valores, que seja o respeito, a disciplina, e sempre a busca do equilíbrio, sabendo que a arte marcial ela não é só uma prática de luta competitiva, mas sim uma prática de atividade física para o bem-estar e para a qualidade de vida. Persistência, dedicação, entendeu? Até porque a palavra Kung Fu significa trabalho duro, ou seja, habilidade. Tudo que a gente faz com amor e com vontade e com responsabilidade é Kung Fu, entendeu? Então, essa palavra, na verdade, o significado dela é trabalhar duro, é trabalhar dia a dia, todos os dias praticar para chegar a uma performance. Isso. Fazer? Pode começar? Atenção. Isso. Técnica de mobilização, torção do estilo garra de águia. Uma pessoa simples, entendeu? Uma pessoa maior. Pegou o pescoço. Ai. Isso. Segura. Isso. A outra. Isso aí. Muito bom. Não, mas olha só, gente. Parou. Se você trabalha em algum serviço que você usa muito as pernas, então aproveita aquele serviço para você desenvolver bem as pernas. Porque eu tô com um full de chute, vai ficar muito bom. Se você trabalha muito com os braços, seja qual seja o serviço, esquivador, entendeu? Ou carregar peso. Todos os dias que você está fazendo aquilo ali, procure desenvolver o seu Kung Fu de braço, que você vai ficar bom. Porque você vai fazer uma diferença que todos os dias você vai treinar aquela musculatura. Aí você só tem que usar a técnica. Então o que eu levo do Kung Fu e o que eu falo para cada um que pratica o Kung Fu ou que não praticou ainda, que busque praticar o Kung Fu numa forma em geral, seja para saúde, físico ou mental. Uma responsabilidade. Minha amiga aqui, olha só, é muito simples. Uma situação de agressão, o cara vai te agredir aqui, ó. Vai agarrar o seu pescoço aqui. É muito simples. Você tá aqui, tá sendo agredido aqui. Pode apertar, tá? Você só vai fazer isso, ó. Com o dedo. Ó, tô agarrando você, aí você vai enterrar o polegar dentro do buraquinho dessa bolinha aí. Pode enterrar. Você tem que enterrar o dedo aí, porque ó, você está fazendo. Eu não consigo entrar porque você colocou esse dedo. Só que, tipo assim, é uma situação que eu tô agarrando você para te violentar. Então você vai ter que ter um instinto de defesa, de enterrar o dedão. Não se preocupa. O treino é para isso. Você tem que aqui você pode errar, você não pode errar na rua. Porque aqui você treina 100% para usar 5% na rua. É troca de valores. É ensinar um jovem o que é certo quando ele aprendeu a vida dele toda que
o errado. E aí você mexe com o psicológico, mexe com o espiritual, mexe com o caráter, mexe com família, mexe com a família e é gratificante, porque sempre tem um bom resultado. Eu nunca tive uma resposta de um mau resultado de um atleta, de um aluno, de um filho. Então ensinar o Kung Fu, essa formação do Kung Fu às pessoas é prazeroso. Eu posso dizer isso, é prazeroso. Eu tive aqui atletas, alunos que tiveram problemas de deficiência, pessoal que tem esse problema de paralisia infantil, e aí o pessoal chegava aqui com a autoestima lá no chão e falava assim, pô, não posso fazer, eu queria tanto fazer. Eu falei, mas por que não faz? Deve fazer. Ah, mas ninguém me aceita porque eu sou deficiente, porque eu não consigo andar, porque eu não tenho um braço. E a gente tem um atleta até, que é de São Paulo, que ele é um excelente lutador e não tem um braço. Mas como é que é isso? Um lutador que não tem um braço, numa arte marcial que tem soco, chute, queda, agarrão. Entendeu? E um atleta é de ponta. Um atleta que participa de Pan-Americano, Mundial e ganha tudo. Ué, mas como é que pode? E ele luta de igual, ele luta com outro adversário que de repente tem um problema físico. Então o Kung Fu não tem restrição. A única restrição que tem é a desculpa de não querer treinar. É essa restrição que existe dentro do Kung Fu. Kung Fu, provavelmente sim, eu já tinha visto nos filmes, né? Grandes artistas aí, os filmes de lutas que mais se destacam, na minha visão, são os de Kung Fu. Sempre admirei um filme do Jet Li, O Mestre das Armas, né? Um filme que até hoje eu assisto, já assisti mais de 100 vezes. Mas como eu conheci realmente o Kung Fu e comecei a treinar, foi quando um amigo meu que estava iniciando na sua faculdade de Educação Física, né? Tinha que fazer uma experiência nas atividades físicas em geral, e ele veio treinar Kung Fu, que ele estava receoso, né, amedrontado de vir sozinho, e aí ele me chamou, e eu vim para dar essa força a ele, e quando eu cheguei aqui eu percebi que era aquilo que eu sempre sonhei em praticar, né, e aí ele parou e eu continuei. Então, procurando um Kung Fu é sempre procurar evolução e chegar a um ponto de fazer outras pessoas evoluírem também. Não só na arte marcial, como em tudo que ela traz junto, filosofia, a parte física, né, saúde. Kung Fu tem muita coisa a agregar para a sociedade. Minha motivação de treinar, inicialmente, foi saúde. Eu tive um problema seríssimo do coração, que fui ordenado pelo médico para praticar exercício, e o professor Rodrigo abriu essa turma aí e tecnicamente ele salvou minha vida, né? O Kung Fu salvou minha vida. Mas depois o Kung Fu ele se tornou a minha paixão. Tudo que tem aqui, eu nunca tive nenhuma outra arte marcial que eu pratiquei. Eu pratiquei em média mais 8 outras artes marciais. Mas o que eu sinto aqui é algo diferente. O sentimento de família é muito maior. Oi, meu nome é Alex, eu tenho 11 anos de idade. Meu nome é Alex Pimentel Valeriotti Júnior e só. Muitas pessoas ficavam implicando comigo e eu queria enfrentar, só que agora eu viro as costas. Ele mudou na minha vida, ter paciência, porque eu não tinha tanta paciência. Falava comigo e eu ficava desesperado. E disciplina, respeito e aprendi a lutar melhor, essas coisas. Eu conheci o Kung Fu através do meu esposo, que ele pratica Wing Chun, Tai Chi, aqui nessa academia. A minha motivação é principalmente o crescimento que eu tenho adquirido, o desenvolvimento e a percepção do meu corpo, o conhecimento do meu corpo. Eu tenho melhorado em muito a minha qualidade de vida. A melhor coisa é você aprender a superar os seus limites. A cada dia, a cada treino, eu supero as minhas dificuldades. Aprendi disciplina, superação, harmonia, muito a conhecer o meu corpo
E ele tem trazido grandes avanços para mim, porque eu tinha um problema no joelho, a rótula, e com os exercícios eu tenho fortalecido o meu corpo e isso tem me trazido muita saúde. Cada dia estou melhor. Precisei usar o Kung Fu e não foi legal. Posso dizer que não foi legal porque a gente pratica, quem pratica Kung Fu pratica para você. E foi uma situação, como falei para vocês, nós não devemos reagir a assalto, mas foi instintivo, entendeu? E eu machuquei a pessoa e foi muito ruim. É muito ruim você saber que você, com um golpe, você pode machucar seriamente uma pessoa. Não é legal porque você pode alejar uma pessoa com um golpe. E foi muito ruim. Mas o Kung Fu não deve ser levado para essa coisa da luta, da briga, da guerra. O Kung Fu ele tem que ser usado todos os dias, o tempo todo, quando você evita um problema. O Kung Fu deve ser usado dentro de casa, deve ser usado na faculdade, deve ser usado no namoro, no dia a dia, entendeu? Porque você tem que lutar, o Kung Fu ensina você a lutar todo dia contra você mesmo. Eu acho que esse é o grande intuito dessa arte marcial tão maravilhosa. O Kung Fu no meu futuro, na verdade eu não vejo futuro sem Kung Fu. O Kung Fu ele se tornou a minha vida. É o que me formou bastante meu caráter, minha disciplina, a minha paciência, imprescindivelmente a paciência. É o que me dá foco, é o que me dá alegria. E a minha intenção é continuar o trabalho do meu professor, é formar outros alunos, me tornar um faixa preta tão bom quanto ele. Eu aprendi a ser muito mais paciente, muito mais paciente, porque eu era muito estourado. Eu aprendi a ter foco naquilo que eu quero fazer. Eu aprendi muito disciplina, eu era muito indisciplinado, muito rebelde, eu passei a ser muito mais tranquilo com essas coisas. Hierarquia, não só com o meu professor, mas como aos meus pais, aos meus tios e avós, todas as pessoas mais velhas, né? Porque isso também é um preceito do Kung Fu, a gente respeitar os mais velhos, respeitar os nossos antepassados, os nossos colegas. Então respeito também é uma coisa que mudou bastante na minha vida. E muitas outras coisas, né? Quantas coisas tem para se dizer. O que mudou na minha vida foram várias coisas. Mas o que eu posso destacar que mais teve mudança, que mais me evoluiu, foi na parte disciplinar, organizacional e acredito que mais essas duas, né? Porque o Kung Fu trabalha vários outros fatores, como por exemplo a ciência, mas isso eu nunca tive nenhuma dificuldade, hierarquia também não, mas parte disciplinar e organizacional, ele me melhorou bastante. Falar da importância da arte na minha vida é um tanto fácil e um tanto complicado, porque o Kung Fu na minha vida, hoje é a minha vida. Eu vivo Kung Fu. Eu acordo Kung Fu, eu durmo Kung Fu, eu respiro Kung Fu. E hoje eu não posso mais falar isso, mas o Kung Fu era a minha primeira família, entendeu? O Kung Fu sempre foi tudo para mim desde que eu conheci o Kung Fu. É isso. A importância do Kung Fu na minha vida, ela foi um todo, né? Dos meus valores, apesar de eu ser militar, mas quando eu entrei para a vida militar, para a tropa de elite da Marinha, eu já praticava o Kung Fu. Então isso me identificou muito nos meus valores, nas minhas virtudes, entendeu? No meu equilíbrio. Tem sido muito bom, não só para mim como pessoa, mas sim como profissional. Não tem muito o que contar sobre o Kung Fu. O Kung Fu é uma arte marcial milenar, oriunda da Índia, como muitas pessoas sabem, algumas não sabem. O Kung Fu é holístico. Ele não é só físico, ele é espiritual também. E eu acho que vale a pena contar isso porque algumas pessoas não conseguem compreender essa coisa espiritual. O Kung Fu mexe além do corpo. Mas a gente tem que buscar aqui a mente. E o Kung Fu, ele traz isso.
O Kung Fu tem um ditado que se diz assim em chinês: corpo de aço e cabeça de vidro. Ou seja, a gente tem que cuidar bem da cabeça. Tem que cuidar bem da cabeça. Então, se cuida bem da cabeça, você tem equilíbrio. Se você tem equilíbrio, você respeita o próximo, você não se estressa à toa, entendeu? Você busca uma qualidade de vida melhor, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, hoje, todo mundo teria que praticar o Kung Fu como qualidade de vida, não só como competição. Agora, para falar assim da origem do Kung Fu na China, são histórias ainda que se vê ao longo do tempo, que houve muitos templos que foram queimados e muitos documentos sumiram. Mas, enfim, a história que é mais contada do Kung Fu é justamente há mais de 5.000 anos atrás, entendeu? Onde a China vivia muito em conflito, e Bodhidharma, né? Que é um indiano que comparecia ao templo Shaolin. E ali na prática constante de meditação, se viu a necessidade de movimentar o corpo. E esse Bodhidharma, esse Potitamo, o 28º patriarca, ele peregrinava no Oriente Médio e encontrou um povo que só meditava. Eles oravam muito, eles meditavam muito. Porque você só meditar, você não desenvolve o corpo. Então, só desenvolve mente e corpo parado. Então precisava o quê? Precisava se movimentar, fazer a prática e exercitar o corpo. E assim queimar as calorias, né? Só que eles eram pequenos e apanhavam quando as aldeias eram invadidas. Ele falou assim, por que não ensinar uma técnica, uma arte marcial para um povo que treina tanto a meditação? Se eu ensinar um soco, um chute, uma técnica, eu acho que eles vão ter um bom êxito. Então eu vou ensinar uma técnica e depois eu volto para ver como é que tá. E ele ensinou. Ele percebeu que aquele povo tão esguio, tão pequeno, tão magrinho, se dedicavam e conseguiam conquistar novos objetivos. E daí se deu origem ao Kung Fu, com alguns movimentos, entendeu? Corporal, de habilidade. E o desenvolvimento do Kung Fu foi devido a muitas necessidades dos chineses, entendeu? De se defender, de se proteger, não só de bandos rivais, como até mesmo de sobrevivência. Animais ferozes, aquele negócio todo, entendeu? Aí você para pensar, como é que um magrinho vence um forte, um musculoso? E aí percebeu-se que a arte marcial é mais do que força, é técnica, é energia.